Iniciar um relacionamento, tanto pessoal como profissional. Nós temos uma vontade, um desejo enorme de que isso aconteça, mas nós não conseguimos, às vezes, nem mover uma palha. Por que que isso acontece? O que que a gente pode fazer para sair dessa inércia? O que fazer para a gente dar o primeiro passo para uma grande transformação? Bom, esse vai ser o nosso tema de hoje, e se você está achando interessante o que nós vamos estar abordando por aqui, aproveita para se inscrever em nosso canal, faz lá alguma pergunta ou algum comentário, isso para que a gente possa estreitar ainda mais essa nossa comunicação. Eu vou ser muito sincero que eu gostaria de poder estar como eu já tive em muitas aulas presenciais, de tantas oficinas de teatro para desinibição que eu já dei, onde essa interação que acontecia, ela era muito profunda. E aqui a gente fica muito distante. Então eu queria aproveitar para que a gente pudesse começar a exercitar. E assim que você vá treinando e colocando também em prática todas as técnicas que nós já colocamos por aqui. E para que isso aconteça, eu me ponho à inteira disposição para ser assim o seu interlocutor. E para que você coloque também dessa forma observações, para que eu possa direcionar mais sobre as dúvidas e as dificuldades que estejam aparecendo. Eu me chamo Fernando Catoni, sou ator, músico, produtor cultural e educador, e como eu disse, eu já ministrei muitas oficinas de teatro, não somente para quem queria ser ator, entrar para o teatro, mas também, na sua maioria, para pessoas assim como você, que buscam uma maior desenvoltura, perder a timidez e a inibição, e assim poder ampliar as possibilidades de oportunidades para abrir portas e como fazer isso, e também em como mantê-las abertas. Nós temos uma vontade enorme de nos vermos livres de tantas coisas que nos atrapalham, qualquer que seja. Umas mais fáceis de nos livrarmos, mas existem também umas que residem lá dentro do nosso ser e que a gente não sabe como se livrar bem delas. Pelo menos essa vontade, ela já demonstra esse desejo de realizar essa transformação. Isso quer dizer que a gente já tem uma pequena chama acesa dentro do peito. Mas a gente precisa fazer com que esse foguinho ele se espalhe nessa fogueira, nessa forja, onde a gente vai conseguir realmente transformar o metal em ouro. E essa alquimia, eu vou lhe dizer, ela não é mágica, não. Ela precisa ser trabalhada, esmiuçada e colocada em prática. Não existe nenhuma construção sem esse movimento. E movimento gera atrito, é uma lei da física. Por isso que a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz, de uma pessoa que esteja buscando, com muito desejo de ver essa transformação. E para que isso aconteça, então a gente precisa arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Mas aí você vai me perguntar, eu sei que eu tenho que transformar, mas como é que eu vou fazer isso? É muito fácil dizer, né? Mude, não seja tímido, quebre essa barreira, seja diferente. Eu concordo plenamente que se nós fizermos só essas afirmações, nós não estamos contribuindo com nada. Mas o que eu venho colocar aqui hoje é que nós já demos para vocês muitas ferramentas práticas para se conhecer e realizar pequenas tarefas que vão fortificar a segurança e a autoestima. E aos poucos, passo a passo, você então vai realizando essa transformação. Transformação essa como tornar-se mais seguro, sociável, sem julgamentos e críticas, tanto para consigo como para com os outros, e conseguir assim se expor sem receios, dar opiniões, contar histórias, se apresentar em público, tanto para dar uma aula ou para fazer uma palestra, tornar-se então uma pessoa livre da timidez e da inibição. E eu digo mais, essa transformação, ela é real, ela é palpável e ela já ajudou muita gente que trabalhou e se esforçou colocando em prática dicas simples, mas transformadoras. Por exemplo, quando aparece um desafio e aí
Na hora que você se vê naquela situação, na hora H, todo o teu sistema se altera, a respiração fica ofegante e você está quase entrando em pânico. É importante você saber em como realizar uma respiração que vai te acalmar e fazer com que você busque o controle do teu sistema, controlando também a sua mente, os pensamentos, que é primordial, jogando para fora toda uma negatividade e ampliando assim um repertório maior de pensamentos positivos. O nosso cérebro, ele nos ajuda, mas se a gente não prestar atenção e descuidar, ele nos sabota muito. Porque pensamentos ficam martelando o tempo todo que nós somos incapazes, que nós não conseguimos, que nós somos covardes, que todos estão reparando, que o mundo todo está nos olhando. Olha, me desculpa se eu vou ser duro, mas nós temos que parar de olhar somente para o nosso umbigo, como se nós fôssemos o centro do mundo. Nós não somos. E todos os seres humanos têm dificuldades e problemas em vários níveis, uns mais, outros menos. Então, nesse quesito, nós nos igualamos, somos iguaizinhos a toda a humanidade. Por isso, meu amigo, pare de cobrar dos outros e de si mesmo. Bom, nesse período de pandemia, a gente percebe que o simples, ele está se tornando mais usual. A gente não precisa estar complicando tanto. Então vamos deixar de sofrer por pequenas coisas que acabam fragilizando o nosso sistema e faz até com que a gente acabe se adoecendo. Nós temos que pegar mais leve com a gente mesmo e nos permitir viver quem nós somos sem nos preocuparmos com o que os outros realmente acham. Nós já demos muitas dicas aqui no nosso canal de como sair dessa zona de conforto e colocar o sistema em alerta e preparado para a ação. Então, meu amigo, vai lá e confira. Ale! Olha, os exercícios dos jogos teatrais, eles provocam muitas reflexões que geram um autoconhecimento muito profundo. Porque quando a gente está no jogo, você acaba se deparando com você de uma forma bem especial. E assim, aos pouquinhos, nós vamos nos abrindo e nos colocando. Isso, às vezes, de uma forma verbal ou até trabalhando a nossa comunicação não verbal, mas estamos sempre nos colocando. E assim nós vamos trabalhando a desconstrução de um corpo mecanizado por uma rotina imposta por regras e padrões, muitas vezes de forma arbitrária e repressiva, que geram muitos traumas e nos quais nós sentimos hoje os resultados. Isso vai gerando uma quebra, uma ruptura de certos padrões que acaba nos libertando e nos mostrando um outro eu que consegue ser mais feliz, porque ele não está preocupado com o que os outros digam. Eu gosto muito de mostrar exemplos que eu presenciei em minhas aulas de teatro, para quem não quer ser ator ou atriz. E nossas turmas, elas eram muito heterogêneas em relação à idade dos participantes. Haviam muitos adolescentes próximos aos 18 anos. Uma dessas alunas, uma menina que chegou acanhada. Ela era meio tímida e aos poucos ela foi se soltando, acabou conquistando a todos porque ela era muito espontânea. Ela não se sentia muito bem nem muito feliz com o corpo dela. Aparentemente essa característica também não parecia incomodá-la de nenhuma forma. Mas no decorrer do curso ela acabou confessando que incomodava um pouco, que ela não estava 100% com a sua autoestima e ela reconhecia que ela precisava fazer alguma coisa diferente. Ela era uma aluna muito aplicada aos exercícios, ela estava sempre disposta e com uma característica importantíssima que ela tinha, que era de se permitir, mesmo que o exercício exigisse algo muito fora da caixa. Essa marca que ela tinha foi a descoberta de que ela é que era a portadora da chave da realização. E somente ela faria com que as portas se abrissem. Isso porque não depende de ninguém para abrir essas portas. Somente a gente, somente nós é que podemos fazer. E como qualquer outra coisa na natureza, você não planta uma semente hoje para colher um fruto amanhã. Não existe isso. Você precisa de tempo para que possa germinar, ela se desenvolver e assim você cuidar diariamente, tem que regar, tem que tirar as ervas daninhas, tem que estar cuidando o tempo todo e só depois de um tempo é que você realmente vai poder colher um fruto.
Então, para que a gente possa elucidar melhor essa narrativa, eu trouxe aqui o depoimento da Roberta Reis, essa minha ex-aluna, para que a gente possa entender como é que foi essa transformação, essa experiência e o resultado da colocação dos exercícios na prática. Oi pessoal, meu nome é Roberta, eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha experiência, que a primeira experiência que eu tive, né, com esse laboratório foi há 12 anos, né, aos 16 anos, e sem dúvidas para mim foi motivo de muita transformação, inclusive é até hoje, né, porque é algo que nos transforma de dentro para fora, não é desvinculado assim tão fácil do nosso eu. Naquela época, para mim, quando eu fiz pela primeira vez, porque sim, eu fiz mais de um, foi essencial e extremamente marcante por vários motivos, né? Eu posso, inclusive, dizer aqui uma coisa de forma bem prática que eu jamais faria se eu não tivesse feito isso, que é falar em frente a uma câmera, né? Isso para mim era, assim, inimaginável. A partir daí já foi deveras transformador, né? Digamos assim. Aos 16 anos eu tinha alguma dificuldade com peso, com autoestima e tinha alguns outros problemas que me limitavam de certa forma. Eu consegui me entender, né, como um indivíduo, como uma pessoa individualmente, né, do ponto de vista de ser único e também de forma coletiva, né, de como me colocar numa coletividade. E eu digo isso porque eu comecei a expandir, né, os meus horizontes a partir das experiências que eu tive lá. Parece meio clichê, mas eu só estou falando aqui sobre um fato, né, sobre algo que realmente aconteceu comigo. Eu tinha esse meu problema com peso e que através de ferramentas e habilidades que eu adquiri lá, né, através das atividades que eram propostas, através dos exercícios que eram propostos, eu consegui dissolver, né, assim, esse meu padrão de comportamento e passar a executar as habilidades adquiridas lá. E com o tempo, né, depois de ter feito o curso já passaram-se meses e veio assim uma perda de peso que foi consequência e foi natural, né, daquele período, e uma autoestima mais elevada, uma condição assim melhor de encarar a vida, né? Eu sinto dessa forma. Até hoje eu me sinto uma pessoa transformada, principalmente porque isso aconteceu numa fase primordial, né, assim, na minha vida, aos 16 anos, né, muito jovem, e eu precisava de impulsos, precisava de estímulos, precisava de ampliar, né, o meu horizonte. Então, assim, para mim, eu não tenho a menor dúvida que essa transformação tem origem certa e, assim, uma contribuição fantástica. Eu espero que vocês que tenham essa oportunidade tenham e sintam a mesma energia, o mesmo impulso que eu tive, que eu senti quando eu realizei esse feito. Bom, como vimos, só existe um caminho para poder fazer essa realização, que é colocar a mão na massa. Agora me desculpa se eu joguei um balde de água fria na sua expectativa, viu? Mas infelizmente ou felizmente, não existe outro caminho. Mas por que demora tanto para reconstruir esse novo eu? Você pode perguntar, né? Simples, porque não sou eu que farei isso por você, somente você poderá fazer. Mas se e somente se você der o primeiro passo, e dando esse passo, olha, você vai sentir assim o gostinho da realização que vai cada vez mais alimentar esse teu desejo ardente de quebrar com a timidez e a inibição. Então vai lá, vamos dar esse passo importantíssimo e eu conto com a sua colaboração, se inscrevendo, ativando as notificações, comentando e compartilhando, para que assim a gente possa ajudar a outros que também querem se ver livres da timidez e da inibição. Até o próximo encontro.